Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te mostrar tudo sobre as regiões de Portugal. Te falar quais são as regiões mais baratas, quais são as regiões ideais ou o distrito ideal para você iniciar a sua jornada em Portugal. Um relatório detalhado e completo para você que está iniciando ou até mesmo já está no meio do seu planejamento. Vem comigo! Quando a gente inicia o nosso planejamento pensando em imigrar para Portugal, vem logo na nossa cabeça a ideia de Lisboa e Porto. São as duas cidades mais conhecidas. É natural que nós, brasileiros, em primeiro lugar, venhamos a pensar nessas duas cidades. E eu vou fazer assim, eu vou falando com você sobre as cidades, vou te mostrando imagens da cidade, vai aparecer no fundo, e também vou te mostrando onde fica cada uma no mapa, para você ter uma ideia exata de qual região do país eu estou falando. Então vamos lá, quando a gente pensa em Lisboa e Porto, é aqui, ó. Lisboa tá nessa parte aqui, na região centro. Já eu vou falar sobre as regiões para você entender. E o Porto tá um pouquinho mais longe, é aqui em cima. Esses dois distritos são os mais procurados pelos imigrantes de todo o país, porque não tem só brasileiro imigrando para Portugal, tem de vários outros países, né? E o destino mais procurado é esse, como eu falei. Isso acaba elevando um pouco o custo de vida nessas regiões, mas eu vou detalhar mais para frente quando eu for falar de Lisboa e Porto. E eu quero começar pela ordem. Eu vou te mostrar o mapa das regiões de Portugal. É esse daqui, ó. Portugal é dividido em 5 regiões: norte, centro, região de Lisboa, que pega um pedaço de Setúbal, que você vai entender já, calma aí, Alentejo e Algarve. São 5 regiões, ok? Quando eu mencionar região, você já vai entender que são uma dessas 5 aqui. Distrito é o que a gente considera estado no Brasil. E cidades, em Portugal, a gente chama de município. Município e cidade é a mesma coisa. E os bairros são freguesias. Só para a gente se familiarizar antes da gente começar no relatório mais detalhado. Então vamos lá, conhecendo as regiões, agora a gente já sabe que tem as regiões dividindo todo o mapa. Vamos começar lá embaixo, na região sul, que é a região do Algarve, que eu mostrei nesse instante, ó. Essa parte aqui de baixo é o Algarve, é uma região. Algarve não é cidade, Algarve não é distrito, não é bairro, não é freguesia, é uma região. Muita gente confunde e chama a cidade de Algarve, não é. Algarve é uma região. Esclarecido isso, o distrito que fica na região do Algarve é Faro, que é esse daqui, ó. Vou colocar ele no lugar dele. Faro é um dos distritos mais quentes de Portugal. Se você procura um clima parecido com o Brasil, Faro é ideal. Faro você vai encontrar aquelas praias de águas cristalinas, aquelas imagens belíssimas que a gente vê sobre Portugal. A maioria são nas regiões do Algarve, que é essas que vocês estão vendo aí. É um lugar muito bonito, o turismo lá é muito forte. Se você trabalha com turismo e quer ganhar dinheiro nessa área, Faro é o lugar, na região do Algarve. Porém, existe um porém que deve se levar muito em consideração na hora de você decidir morar no Algarve. É o alto custo de vida. Como é uma região turística, tudo dobra de preço, tudo é caro. Então, se você quer começar a vida no Algarve, você tem que ter um planejamento bem feito, que eu vou te mostrar no final desse vídeo as cidades mais baratas para iniciar a vida em Portugal. Então, espera aí, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito no teu planejamento. Então, se você está com baixo valor de planejamento, não tem tanta verba para estar investindo em Portugal, começar pelo Algarve não é uma boa ideia, por causa de uma outra solução. É você morar na cidade vizinha, que é Beja. Morar em Beja significa que você vai ter um custo de vida um pouco mais baixo, moderado. Lá a maioria dos trabalhos são trabalhos de agricultura. Se você tem experiência também nessa área de agricultura, plantação de vinhas, lá se produz muito vinho, então tem muito emprego nessa área. Logo acima de Beja a gente vai encontrar Évora, que é esse distrito aqui, que fica mais em cima. É uma região bem badalada à noite, tem muitas festas, casa noturna. É uma cidade universitária, então você vai encontrar muito evento nesse estilo. Uma cidade com a vida agitada à noite. Também é uma cidade muito conhecida pelo comércio, artesanato e pela produção de vinho. A agricultura é muito forte, o custo de vida não é tão baixo, porém não é tão alto que nem Faro. É um custo de vida moderado ou médio. E aí, tá gostando do vídeo? Eu espero que eu esteja te ajudando com esse relatório de todos os distritos de Portugal. Deu um trabalhão para separar cada cidade dessa, mas vale muito a pena trazer essa informação para você. Por isso eu te peço, se inscreve no canal, deixa o like, porque isso nos incentiva e nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Então eu aguardo a sua inscrição, quero que você faça parte do nosso clube de inscritos aqui do canal. Então vamos lá continuar com o nosso vídeo especial Distritos de Portugal. Logo acima de Évora tem uma cidade chamada Porto Alegre, que é essa daqui.
Porto Alegre é uma cidade que tem uma grande variedade de escolas. Se você trabalha na educação ou pretende estudar, Porto Alegre tem um custo de vida médio, tem uma alta oferta de emprego também na parte da agricultura, tem indústrias têxtil também lá, então você não vai ficar sem trabalhar se você morar em Porto Alegre. Porém, ela é uma cidade que não tem praia. Se você gosta de praia, quer ficar pertinho do mar, essa cidade não é indicada. E geralmente ela é muito mais fria do que mais abaixo no sul, como a gente falou de Faro e de Beja. À medida que a gente vai subindo no mapa da região sul até chegar na região norte, o clima vai esfriando, vai ficando cada vez mais frio. E eu vou te falando em cada cidade. Agora, Porto Alegre é uma cidade linda. O aluguel é um pouco mais baixo do que lá em Lisboa ou do que até mesmo em Porto. Vale a pena fazer um planejamento para Porto Alegre, porém tem que pesquisar bastante antes relacionado à sua área, a área que você quer trabalhar. Aí você deve estar se perguntando por que eu esqueci esse outro distrito aqui. Eu vou já falar sobre ele, é porque antes de falar nele eu queria logo falar esses daqui da região do Alentejo para poder entrar em Setúbal, que é esse daqui, ó. Repara que Setúbal ele tem uma curiosidade. Parte de Setúbal fica na região de Lisboa. Eu vou mostrar as regiões de novo para você. Olha aqui, ele fica dividido. Um pedaço dele fica no Alentejo e outro pedaço fica em Lisboa. Então Setúbal é o único distrito que está presente em duas regiões de Portugal. E outra curiosidade de Setúbal, que ele tem uma ponte, a ponte 25 de Abril, uma ponte linda, como vocês estão vendo aí, e ela liga o distrito de Setúbal a Lisboa. Tem muita gente que trabalha em Lisboa, usufrui da alta demanda e dos bons salários que são pagos em Lisboa e mora em Setúbal graças a essa ponte. Mas se você deseja trabalhar em Setúbal, lá também tem indústrias, tem fábrica de cerâmica, produzem muito azeite e tem muita indústria de pesca. Se você gosta de uma dessas áreas, Setúbal é o lugar para você. Porém, tem várias outras. Eu estou falando aqui, resumindo, as mais evidentes nesse distrito. E para falar de Setúbal, eu deixei para falar agora porque o próximo vai ser Lisboa. Como eu mencionei, a ponte que liga Setúbal a Lisboa é muito famosa e muito usada por quem quer fazer esse planejamento de trabalhar em Lisboa e morar em Setúbal. Agora, por que trabalhar em Lisboa? Porque todo mundo quer Lisboa. Porque Lisboa é o centro empresarial do país. Lá é onde estão as melhores empresas, as maiores estatais do país. Está lá e com certeza você vai conseguir um salário bem melhor morando em Lisboa. Ah, então é bom, então eu vou para Lisboa, por isso que todo mundo está indo para lá. Calma, não é bem assim. Lisboa, por ser muito procurada, o custo de vida se eleva bastante. Você vai pagar muito caro por aluguel, por alimentação, por qualquer outro serviço lá em Lisboa. É muito mais caro. Por isso, muita gente opta pelaquela opção que eu te falei, de morar em outro distrito e trabalhar em Lisboa. O transporte público também é muito bom, muito eficiente em Lisboa e facilita esse trajeto. Ah, mas eu não quero morar em Setúbal. E agora eu vou te mostrar mais dois distritos que fica ali coladinho com Lisboa e que com certeza vai te dar essa opção de trabalhar em Lisboa e morar mais afastado, que é o distrito de Santarém. Santarém é um dos distritos que tem o custo de vida mais baixo. Lá você consegue viver bem, com tranquilidade. É muito forte a agricultura nesse distrito. Porém, muita gente usa Santarém para morar e vai trabalhar em Lisboa. E o outro que eu disse que é muito procurado também pelos brasileiros é Leiria. Esses três distritos, Leiria, Santarém e Setúbal, eles cercam Lisboa, por isso que tem muita gente que mora neles e trabalha em Lisboa. Leiria, nos últimos anos, tem sido muito procurado pelos brasileiros e isso fez um pouquinho aumentar a concorrência. Por isso que muita gente mora em Leiria, porque o custo de vida, o custo do aluguel, do arrendamento é mais baixo e trabalham em Lisboa. Então essas três cidades que cercam Lisboa são opções muito atrativas para quem quer usufruir da oferta de emprego em Lisboa e morar mais afastado. Isso vale também para qualquer distrito. Se você morar na cidade capital, é um pouco mais caro, mas se você tem como comprar um carro ou como ter um transporte, você vai poder usufruir de aluguéis mais baratos, morando em freguesias mais afastadas da capital do distrito. E logo acima dessas também tem Castelo Branco. Castelo Branco é uma cidade muito linda, rica em cultura. Na verdade, todos os distritos de Portugal têm muita cultura, tem castelo, tem igreja, tem muita história envolvida e vale muito a pena para quem gosta desse tipo de conteúdo. Pesquisar a história do país, castelos, fortalezas, tudo isso você vai encontrar nos distritos de Portugal. Agora, em Castelo Branco, mais ainda. Agora, Castelo Branco é uma cidade muito fria. Se você tem problema com frio, Castelo Branco não é ideal para você. A oferta de emprego também lá é considerado
baixa em relação a todos os outros distritos do país. Quem quer morar em Castelo Branco, pagar um aluguel mais barato e trabalhar em outro distrito também é válido, como eu mencionei, assim nos outros distritos. Mas o lugar, Coimbra é uma cidade universitária, tem muitas universidades e oferece também muito emprego nessa área, assim também como na área da tecnologia e na indústria farmacêutica, que também é muito forte em Coimbra. O custo de vida é moderado, é considerado o mapa da região. Estamos fazendo a região centro. Já falamos do Alentejo, da região de Lisboa, estamos fechando o centro, daqui a pouco a gente chega no norte. E antes de terminar esse vídeo, eu vou te dizer quais são as cidades mais baratas para iniciar a vida em Portugal. Tudo depende do seu planejamento. E logo acima de Coimbra tem o distrito de Aveiro, também é muito procurado pelos brasileiros, muito perto da praia, temperatura agradável, não é aquele frio tão torturante, vamos dizer assim, e também não é um calor como lá embaixo na região do sul. O custo de vida é baixo, dá para você morar em Aveiro e trabalhar no porto, muita gente faz isso também, tem transporte, tem trem, comboio alto se você mora ali mais pertinho do porto. Agora, se você mora em regiões afastadas da cidade, é necessário ter um carro, assim como na maioria dos distritos. Um carro é necessidade morando em Portugal, porque o transporte público não é tão comum quanto no Brasil, que pega trem, ônibus, carro qualquer hora do dia. Em Portugal isso é diferente. Não dá para depender do transporte para poder trabalhar, por exemplo. Inclusive, muitas empresas só contratam quando você tem um transporte, dependendo da região que você for morar. Por isso, isso tem que ser levado em conta na hora de concluir o seu planejamento e decidir a cidade que você quer iniciar. Do lado de Aveiro tem Viseu, também Viseu é uma cidade bem fria, o inverno esse ano foi forte, até nevou em Viseu, tem uma oferta de emprego alta, o custo de vida não é tão alto assim, tem um shopping gigantesco lá, um dos maiores de Portugal, e vale a pena sim morar em Viseu, é uma ótima cidade para iniciar o seu planejamento. Agora, se você tem problema com frio, não vá durante o inverno, tente esperar o inverno passar e vá na época do verão, porque vai facilitar a sua adaptação no país e nesse distrito. Do lado de Viseu tem outro que é Guarda. Guarda é uma cidade também muito fria, o custo de vida é baixo, porém tem indústrias, tem comércio, tem uma oferta de emprego razoavelmente boa, não dá para comparar com outros grandes centros. Porém, se você fizer um planejamento bem legal, dá sim para morar em Guarda, trabalhar lá, porque o custo de vida é muito baixo. Agora, o frio é um problema para quem não gosta muito de frio. Tudo isso você vai saber quando você chega lá. Não adianta você que sempre morou no Nordeste do Brasil, vamos dar um exemplo, que é o meu caso. Sempre morei no Nordeste com aquela temperatura do Nordeste, e aí chegando em Portugal, já vou escolher um distrito frio, uma região fria, não dá. Tem que ir com calma, tem que fazer testes, tem que ir olhando. Por isso que tudo isso tem que ser colocado no papel, no seu planejamento, para não ter perigo de dar errado. Fechamos a região centro. Concluímos agora os distritos dessa região. Agora vamos para a região norte. Região norte é considerada a região mais barata do país, com exceção de Porto. Porto está no norte, porém não é uma cidade barata de se morar, devido à grande concorrência e o turismo que é muito forte nessa cidade. O custo de vida fica elevado. Com exceção dela, todas as outras cidades têm um custo de vida mais baixo de Portugal. Por exemplo, Braga. Braga é um distrito que no momento está sendo muito disputado por brasileiros. Muitos estão indo para lá, a concorrência aumenta, as vagas de emprego diminuem, claro, porque tem uma alta demanda de público procurando vagas de emprego. E também um ponto negativo que eu ouvi até nos noticiários de Portugal. Braga está atualmente notificando muitos incidentes de golpes, de pequenos furtos, de roubo. Não podemos dizer que isso é devido ao número de brasileiros ou ao número de estrangeiros que está no distrito, mas que tem aumentado é um fato, é o número que está preocupando, mas que logo logo, claro, vai se resolver. Então, se você quer uma cidade ou um distrito que não tenha muitos brasileiros, quer curtir mais o clima português mesmo, Braga não é o lugar. Agora, se você quer ficar enturmado com o seu povo, com o brasileiro, com a mesma língua, não ter dificuldade com o idioma, Braga está lotado de brasileiro e vai dar muito certo para você. É perto da praia, porém, repetindo, é muito frio. Lembrando que cada vez que a gente vai subindo o mapa, vai ficando mais frio. Do lado de Braga tem o distrito de Vila Real. Vila Real, coladinho com a Espanha, faz fronteira com a Espanha, é um custo de vida baixo, demanda de emprego não é tão alta, porém
os preços de tudo, de alimento, de gás, é um pouco mais baixo, porque está ali colado na Espanha, e a Espanha tem uma carga tributária mais baixa e os preços dos produtos na Espanha ficam mais baratos. Muita gente pega o carro, com meia hora está na Espanha, faz a sua feira, compra o seu gás, faz tudo lá e volta para Portugal. Por isso que lá os preços não é tão elevado. Tem que levar em consideração a questão da oferta de emprego e a questão do frio na hora de colocar Vila Real no seu planejamento. E do lado de Vila Real tem Bragança. Tudo que eu falei para Vila Real vale para Bragança também. Tem que levar em conta o frio, que ainda é mais frio do que em Vila Real. A oferta de emprego é menos também do que em Vila Real, porém o custo de vida é baixo. E a última cidade é uma das que eu mais gosto, é Viana do Castelo. Mas fica aí, não sai do vídeo que já já eu vou te mostrar quais são as melhores cidades, os melhores distritos para você iniciar, tendo pouco valor investido no seu planejamento. Mas vamos lá, Viana do Castelo, eu vi um vídeo um dia desse de uma pessoa que tem canal, que mora em Viana, falando os defeitos de Viana do Castelo. E ela numerou 3 defeitos que para mim particularmente não é defeito, mas eu vou revelar para vocês. Ele disse que lá em Viana do Castelo não tem Primar, aquela loja que costuma ter coisas baratas, não tem em Viana, tudo bem, dá para passar. Em Viana não tem shopping, só tem um. E outra coisa que ele falou muito interessante é que em Viana tem poucos brasileiros. Muita gente não escolhe Viana devido ao frio, talvez, ou não sei porquê, ou devido a esses defeitos que essa pessoa mencionou no canal dela. Então, poucos brasileiros, um shopping apenas e não tem Primar. Vale a pena morar em Viana? Aí vai depender do seu planejamento. E agora eu vou te revelar 3 distritos que têm baixo custo de vida e que tem uma alta demanda de emprego com muitas opções e que dá para você iniciar a vida sim nesse distrito com muita segurança. O primeiro deles, Aveiro. Eu escolheria Aveiro por ser vizinho ao porto, eu poderia trabalhar no porto e morar em Aveiro mesmo sem ter carro, porque tem transporte. Nessa parte do porto tem o trem, tem transporte, tem comboio, não teria problema. Então se eu tenho um baixo investimento, Aveiro daria certo para mim. Outro também que daria certo, que eu escolheria, era Leiria. Leiria por quê? Tem muitos brasileiros, tem uma oferta de emprego boa e está vizinho a Lisboa. Dá também para trabalhar em Lisboa e morar em um distrito ali que faz fronteira com Lisboa, sem precisar de um carro, pagando um aluguel mais baixo, um custo de vida mais baixo e ganhando um salário melhor em Lisboa. Esses 2 distritos eu recomendo para quem tem pouco valor investido no seu planejamento. E o outro que eu indicaria também é Setúbal. Setúbal não tem um custo de vida tão baixo quanto essas duas, porém dá para você trabalhar em Lisboa com um alto salário em Lisboa. Você consegue manter o custo de vida de Setúbal, que é médio, não é alto e não é baixo. Então esses 3 estados, na minha opinião, são os mais ideais para você começar a vida em Portugal. Me diga aí nos comentários qual é a